Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou. Sido tão bom pra mim. Não tinha valor, Senhor, mas tudo pagou por mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido, Senhor, tu tens sido tão bom pra mim. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Traz luz nas muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, destrói as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, destrói as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, escala mentiras pra me encontrar. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Eu gostaria de cumprimentar a todos os queridos e amados irmãos que nos ouvem, que nos veem nesse precioso momento e dizer a você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse momento de culto, de celebração ao nosso Deus maravilhoso, a quem nós tributamos a honra e a glória, não apenas hoje, aqui e agora, mas para todos sempre. Que privilégio poder entrar aí na sua casa, poder no uso dessa oportunidade trazer uma palavra de Deus para o seu coração, na esperança que a sua vida seja edificada para a glória de Jesus. Quero inicialmente então convidar você, por gentileza, onde está, poder começar orando conosco nesse momento. Feche aí os seus olhos, entre na presença do Senhor, chame a sua família e oremos juntos ao nosso Deus e Pai. Deus querido, Deus maravilhoso, muito obrigado pelo privilégio, pela alegria, pela oportunidade de juntos podermos adorá-lo nesse santo lugar, na esperança que o Senhor nos traga uma palavra ao coração, na esperança, ó Deus, que o Senhor mude mais a nossa vida e nos torne mais semelhantes a Jesus Cristo. Ó Deus amado, obrigado por mais essa oportunidade de podermos também louvá-lo, enaltecê-lo com cânticos espirituais, com hinos, ó Deus. Tu que és a razão do nosso louvor, da nossa adoração. Tu és bem-vindo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Ó Deus querido, muito obrigado por essa maravilhosa oportunidade. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidá-los para que, caso você possa abrir a sua Bíblia no livro bíblico de Romanos, capítulo de número 11, eu lerei alguns versículos nessa oportunidade e você pode aí acompanhar conosco, por gentileza, capítulo de número 11, versos de número 33 ao 36. Assim diz o apóstolo Paulo aos nossos irmãos de Roma, enaltecendo a soberania, a grandiosidade do nosso Deus e Pai. Ele diz para nós a partir do verso de número 33: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que esta palavra possa abençoar ricamente, profundamente o seu coração, porque dele, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele então seja a nossa canção. Quero louvar a Deus com você, juntamente aqui com o Ministério de Louvor, um hino ao Senhor, que é o hino sobre a vinda de Jesus, 292 do nosso inário cristão. Cantemos ao Senhor então com alegria. Céu, Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo celeste se ouvir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, nesse dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo hei de ver. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para o mundo morri, muita dor ainda que sofrerei. Minha vida com Cristo
com Cristo eu enfim reinarei. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar. Vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tu almeja reinar. Desse dia de glória e poder juntos. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Este império do mal vem, Senhor, destruir. Em celeste vem presto reinar. Vem o sol da justiça no mundo luzir. Ó meu rei, vem meu plano destacar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Queridos e amados irmãos, após esse hino de adoração ao nosso Deus, convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia, novamente aos Romanos, dessa feita no capítulo de número 6, e eu quero ler alguns versos nessa oportunidade. Esse texto agora falará-nos sobre a necessidade da confissão de pecados. O capítulo de número 6 nos diz a partir do verso 1: Quem, pois, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O verso de número 12 ao 14 também nos dizem assim: Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ah, querido irmão, querida irmã, caro visitante, caro ouvinte dessa palavra, eu quero convidar você para que juntos oremos ao Senhor em confissão de pecados, uma vez que você e eu somos pecadores. E eu tenho certeza naquilo que a Bíblia nos diz, que Deus nos ouve, que Deus nos vê e Deus nos responde. E se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, com sinceridade e fidelidade, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Assim, pois, oremos ao Senhor. Deus querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nessa noite maravilhosa rogar o Teu perdão sobre nossas vidas. Nós que somos pecadores e falhos, nós que tropeçamos e fazemos coisas que não agradam ao Senhor, nós que por vezes ferimos a santidade da Tua palavra, nós Te rogamos encarecidamente que, segundo a multidão das Tuas misericórdias, ó Deus, lava-nos novamente. Faz com que, ó Deus, andemos e busquemos ardentemente, ó Deus, uma vida de santidade, uma vida de pureza,
uma vida de compromisso no altar do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que aquilo que nós cremos seja aquilo que evidencie a palavra do Senhor em nossas vidas. Santifique a tua igreja, Senhor, santifique a tua noiva e não nos deixes andar segundo o curso desse mundo. Não nos deixes desconsiderarmos, ó Deus, a tua santidade, a tua palavra. Ao contrário, faz-nos andar em novidade de vida todos os dias e o dia todo. Para a glória do nome do Senhor, nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, porque a tua palavra diz que agora, pois, não há mais condenação para aqueles que estão no Senhor Jesus. É no nome dele, ó Espírito Santo, que nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, pela libertação, ó Deus, da condenação eterna em Cristo Jesus. Para a glória dele, ó Deus e Pai, que nós te oramos, nós te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Nós vamos, queridos, ainda abrir a palavra de Deus no Salmo de número 134. É um salmo precioso de convite à adoração ao nome precioso do nosso maravilhoso Deus. Salmo de número 134, assim diz-nos o salmista: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Que maravilhosa palavra, não? Que convite maravilhoso, servos do Senhor, para louvá-lo, enaltecê-lo. Assim, pois, então adoremos ao nosso Deus com alegria, juntamente com os nossos irmãos aqui do Ministério de Louvor. Celebremos ao Rei. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, Se não for pra te se não for pra te adorar, servir, eu sou aqui, se quero te adorar. te adorar. Se não for pra te adorar, Se não for pra te se não for pra te servir, servir, que eu sou aqui, se quero te adorar. te adorar. Senhor, sou aqui. Senhor, sou aqui.
salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Só em ti. Só em ti confiarei, Nada temerei, eu Senhor. nada temerei. Em frente eu irei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Senhor, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Senhor. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti, Só em
céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, eu gostaria então de convidá-los carinhosamente para que vocês pudessem, com as suas Bíblias abertas, acompanharem a leitura da mensagem dessa noite em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, do verso 1 ao verso de número 11. Hoje terei a imensa alegria de falar sobre a vinda de Jesus, aguardando com convicção essa vinda preciosa de Jesus. Jesus já está prestes a vir, certamente, diz a sua palavra. Eu quero trazer essa palavra para o seu coração a partir desse texto sagrado, na esperança que você seja profundamente abençoado e abençoada por Deus. O capítulo 5, a partir do verso de número 1, diz assim as Escrituras: Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, e as épocas, não há necessidade de que eu vos escrevas, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o Senhor nosso Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Vamos clamar ao seu Espírito Santo que nos ilumine a mente e o coração nessa oportunidade, para que entendamos esta palavra e sejamos abençoados pela mesma. Deus e Pai, Deus querido, eu me coloco atrás da cruz do Senhor Jesus Cristo, o Senhor e dono de todo o universo, de todas as coisas criadas. E humildemente te rogo, ó Deus, em Cristo Jesus, que me dê da tua direção, da tua graça, da tua iluminação, para que o que eu falar nessa noite seja da parte do Senhor tão somente. Ó Deus, que esta palavra, não minha, mas tua, que ela edifique, ó Deus, transforme as vidas ao ouvi-la. Que nós possamos, ó Deus, inteirados desta palavra, nos regozijar em tua presença. Que possamos, ó Deus, nos deleitar nela, descansar nela, porque há poder nessa palavra do Senhor. Especialmente nesses dias tão difíceis, que esta palavra edifique a tua igreja, transforme vidas para a glória do nome de Jesus, por meio do Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém.
Eu não tenho nenhuma dúvida de que a convicção é um traço incrivelmente valioso para todos nós, para todas as pessoas. Todos nós, é bem verdade, temos convicções de alguma coisa, embora é verdade que nós estamos vivendo dias difíceis e de muitas incertezas. Isso na política, na economia, na segurança, na educação. E isso também na saúde, até mesmo na fé. É interessante a gente perceber que, a despeito do fato das pessoas terem convicções, muitas vezes as mesmas também são marcadas por incertezas, por dúvidas. Religiosamente, eu acredito que todas as pessoas também têm suas próprias convicções, embora também seja verdade que nem sempre as mesmas, elas lutam para defender tais convicções. Por exemplo, existem muitas pessoas no mundo afora que afirmam categoricamente acreditarem em Deus. E eu até não duvido de que as mesmas acreditam em Deus. Elas sabem que Deus, Ele existe, que Ele é Senhor de todas as coisas. No entanto, elas não vivem para Deus. No entanto, elas vivem como que se Ele não existisse. Como que se Ele não estivesse nem aí com as coisas que acontecem aqui no mundo. Existem outras pessoas que têm convicções claras de que Jesus um dia deixou a sua glória e Ele veio, nasceu nesse mundo de uma mulher, cresceu entre os homens, viveu entre os homens, sofreu, padeceu, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e prometeu que um dia voltará para buscar a sua igreja, condenando todos aqueles que não creem nele. Apesar disto, elas também vivem como se ele não existisse, como que se essas palavras de Jesus não fizessem nenhum sentido para elas, vivendo assim distante completamente de Deus. Apesar das convicções e das dúvidas, o fato é que nós bem sabemos que acreditar em Deus e acreditar na sua palavra faz toda a diferença na vida daqueles que estão cercados por pessoas que, volto a dizer, mesmo ora afirmando acreditar em Deus, e que Ele um dia virá na pessoa de Jesus para resgatar a sua igreja, elas ainda assim vivem como se Ele não existisse, como que se tudo isso não fosse verdade. Mas como é bom, como é precioso, como é confortante acreditar nisso, que Ele vive pelos séculos dos séculos, que Ele é fiel, que Ele é bondoso, que Ele é todo poderoso, e que tudo aquilo que Ele falou aconteceu, está acontecendo e certamente acontecerá. Assim, quando cremos, podemos ainda assim ter alegria em meio às tempestades da vida. Se não, veja você comigo, era precisamente o ano 52 depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo, na sua segunda carta, na sua segunda viagem missionária, escreveu da cidade de Corinto essa epístola aos Tessalonicenses, conforme nos informa Atos capítulo 17. E é interessante a gente perceber que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos cristãos de Tessalônica, Tessalônica era o principal porto marítimo da antiga Macedônia e um importante centro comercial e militar daquele período, daquela época. Era naquele período e naquele contexto em que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja cristã, estava enfrentando terríveis desafios contra o paganismo, contra a imoralidade, contra o mundanismo, na tentativa de afastá-los da fé em Deus, da presença de Deus, da intimidade com Deus, não muito diferente dos nossos dias aqui, por exemplo. Quando o apóstolo Paulo é informado por seu filho na fé Timóteo de como estavam aqueles irmãos cristãos lá da cidade de Tessalônica,
Ele então escreve da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo, essa maravilhosa e preciosíssima epístola que ora nós temos às mãos, com alguns propósitos. O primeiro deles, por exemplo, é para expressar a sua profunda satisfação, gratidão e louvor a Deus pelo testemunho de vida, de fé, de santidade, de moralidade daqueles queridos amados irmãos da cidade de Tessalônica, tornando-se modelos para todos os crentes, não só da Macedônia, mas também os da Acaia. Isso a gente percebe no capítulo de número 1, versos 3 a 7, capítulo 2, verso 14. Paulo escreve para esses irmãos também para expressar, na verdade, o seu desejo ardente de ir vê-los, reencontrá-los, uma vez que o mesmo tinha sido impedido por Satanás. Isso a gente percebe no capítulo 2, versos 17 e 18. Agora o apóstolo Paulo escreve para esses cristãos para exortá-los a permanecerem prosseguindo firmes e fiéis em Cristo Jesus como testemunhas no amor, na fé, na conduta, na santidade, na intimidade com Deus, como cristãos verdadeiros, como luzeiros nesse mundo, conforme a gente percebe isso no capítulo 4 dessa epístola. E agora, ele escrevendo no capítulo 5, exorta-os para que mantenham sempre firmes na viva esperança da ressurreição dos mortos, bem como da vinda maravilhosa e preciosa e inevitável da pessoa bendita de Jesus. É sobre isso especificamente, queridos, que eu gostaria de meditar com vocês nessa oportunidade, sobre a necessidade da vigilância com convicção da vinda de Jesus Cristo. Ora, por que era importante e necessária essa esperança viva na vinda de Jesus? Paulo então vai elencar aqui alguns pontos importantes que quero compartilhar com vocês, olhando aqui para esse texto, no capítulo de número 5. A primeira verdade está no fato de que Jesus Cristo, ele certamente voltará para buscar a sua igreja, para buscar os seus filhos. Ele prometeu isso em suas palavras. Os apóstolos notificaram isto. Os evangelistas de igual forma. A igreja primitiva também não negou essa verdade tão preciosa e consoladora, citada, ensinada por Jesus Cristo. No verso de número 1 e 2 desse capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aqui muito provavelmente o apóstolo Paulo está citando as próprias palavras de Jesus Cristo em Mateus capítulo de número 24, versos 43 e 44. Quando Jesus então exorta os seus discípulos para que tenham a consciência de que ele um dia voltaria, depois de assunto aos céus, e que eles deveriam permanecer sempre vigilantes, porque a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante, ele certamente voltaria. E no verso de número 44, do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz assim: por isso, estais ou ficais também vós apercebidos, ou seja, atentos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ele está falando de si mesmo. Quando o mundo não se apercebesse, ele voltaria como ele de fato prometeu em sua palavra. Os judeus, em particular do Antigo Testamento, acreditavam que o mundo, o tempo, era composto pelo menos de duas formas. Primeiro era o tempo presente, a era presente, que sempre era marcada pela impiedade, pela imoralidade, pela falta do temor e santidade dos homens para com Deus. Mas a segunda era dizia respeito ao futuro, do dia glorioso em que Cristo então voltaria com todo o poder, glória e majestade. Mas entre essas duas eras, ou esses dois tempos,
havia o grande dia do Senhor, um dia terrível, um dia inevitável, um dia de acerto de contas dos homens para com Deus. Esse dia é descrito nas Escrituras como um dia que certamente acontecerá, o grande dia do Senhor. Já no Novo Testamento a gente percebe que esse dia, o dia do Senhor, é descrito como o dia da sua segunda e inevitável vinda aos homens aqui nessa terra, da pessoa maravilhosa de Jesus como reto e justo juiz, onde todos os homens se comparecerão diante dele e prestarão contas. É nesse sentido que o próprio Jesus Cristo, ele então alerta os seus discípulos, dizendo em Mateus capítulo de número 16, capítulo 12, verso 36, ele diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Ou seja, haverá um dia, certamente, em que os homens darão contas, ou prestarão contas das suas palavras, das suas atitudes, ao reto juiz. Curiosamente, Jesus, ele continua alertando os seus discípulos, agora em Marcos capítulo 13. A partir do verso 33, ele diz: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Ele continua ainda dizendo: se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. O que digo, porém, vos digo a todos: vigiai. É interessante, queridos e amados irmãos, que acreditar em Jesus nunca os isentou, seus discípulos, da necessidade da crença nessas suas palavras, que ele certamente viria, que ele cumpriria a sua missão pela qual ele veio, deixando a sua glória na plenitude dos tempos, nascendo nesse mundo de uma mulher, debaixo da lei, cumprindo a lei, sofrendo, morrendo, mas prometendo que ao voltar para o Pai um dia ele retornaria para buscar a sua igreja. É por isso que de Mateus a Apocalipse, Jesus está notificando isso, os apóstolos notificaram: ele certamente virá. O último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, verso 12. As palavras de Jesus são claríssimas, quando mesmo diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Sem demora, a qualquer momento, a qualquer instante, em qualquer circunstância, ele certamente virá. É preciso fazer algumas perguntas como aplicações aqui para as nossas vidas, para os nossos corações. A primeira delas, por exemplo, é: qual é a convicção que nós temos dessas palavras de Jesus Cristo? Se Ele é Deus, se Ele é Senhor, se Ele é fiel, se suas palavras são verdadeiras, qual é a convicção que nós temos da sua preciosa e maravilhosa vinda? Nós estamos certos que sem demora, a qualquer momento, Ele certamente virá. É preciso ainda perguntar ao seu coração: como é que você está aguardando esse dia precioso que certamente acontecerá? É preciso e de fundamental importância que você tenha isso sempre na sua mente e no seu coração, porque crendo você ou não, aceitando isso ou não, isso não mudará a verdade das palavras dele. Ele certamente virá, porque a sua palavra é verdadeira, ela é fiel, isso acontecerá, isso se cumprirá, certamente, como ele mesmo disse. Por isso é preciso descansar nessa palavra e saber que ela, de fato, se cumprirá, como Jesus falou. A segunda verdade maravilhosa que quero trazer para vocês sobre aguardando com convicção a volta de Jesus é que Jesus virá em meio a uma aparente paz mundial. Vejam vocês no verso de número 3. Bem no início desse verso 3, ele diz assim:
quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Eu gostaria de repetir esse versículo aqui citado pelo apóstolo Paulo. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Essa frase citada pelo apóstolo Paulo, paz e segurança, ela aparece algumas vezes, especialmente no Antigo Testamento, sobretudo num contexto em que os falsos profetas, os falsos mestres da época, engodavam os corações e mentes das pessoas com as suas imoralidades, certificando-lhes de que eles não precisariam ficar preocupados, atentos e sóbrios para com esse grande dia do juízo de Deus. Ao contrário, eles poderiam viver dissolutamente nos seus pecados, na contramão de Deus, assim como muitos viveram no passado, não dando nenhuma importância para essas palavras do Senhor Jesus. Deus trouxe essa sua palavra por meio do profeta Jeremias, por exemplo, no capítulo 6, Deus fala por meio do profeta sobre essa verdade, dos falsos profetas anunciando paz, segurança, amor, alegria, paz e amor, como que se esse dia de juízo, de acerto com Deus, não fosse acontecer. O profeta Ezequiel também nos fala sobre isso no capítulo de número 13. Malaquias no capítulo 3, o profeta também diz essas mesmas palavras, exortando ao povo de Israel, bem como as demais nações, sobre o cuidado que deveriam ter quanto a essa falsa mensagem de paz e segurança, de paz e amor, de paz e tranquilidade, como se Cristo não voltasse como um reto juiz para o acerto de contra os homens, vivendo na contramão dele. Aqui, em particular, nesse capítulo 5 aos Tessalonicenses, no verso de número 3, a ideia diz respeito mais ao mundo pecaminoso que se consolava, pensando que não podia mais, na verdade, acontecer esse dia da vinda do Senhor Jesus. Todavia, o apóstolo Paulo certifica-lhes de que seria exatamente no momento como este, de paz e tranquilidade, no mesmo instante em que o mundo se ufanará de sua paz e segurança, uma repentina destruição virá sobre o mundo para a destruição dos ímpios e de todos aqueles que andam na contramão do Senhor. É por essa razão que diz aí o verso de número 3, de modo nenhum escaparão desse grande dia. Parece-me que o apóstolo Paulo tem em mente as palavras do Senhor por meio do profeta Isaías, no capítulo 13, no verso de número 6 ao verso de número 8, quando Deus diz: uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação, ou seja, violência, destruição, devastação, ruína, essa é a palavra que significa assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e se apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, e o seu rosto se tornará flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Por incrível que pareça, é triste e lamentável a gente perceber que, não diferentemente daquela época do Antigo Testamento, bem como da época do apóstolo Paulo,
Pedro, João e tantos outros, também hoje nós estamos vivendo dias assim, em que, lamentavelmente, a gente percebe que as pessoas estão mais e mais distantes de Deus, acreditando que de fato esse dia não acontecerá. E elas então se ufanam na imoralidade dos seus pecados, na contramão de Deus, esquecendo de que, mesmo que nessa aparente paz e segurança que ora o mundo está enfrentando, haverá um momento, certamente, em que o Senhor virá com repentina destruição. E é curiosa essa expressão, porque Jesus ilustra exatamente como na atitude de um ladrão. Ele cita isso por algumas vezes nos evangelhos. Num tempo repentino, num tempo em que ninguém se aperceberá, ele então virá como reto e justo juiz, onde todos ou muitos estarão no apogeu da sua alta confiança, da sua alta independência de Deus como justo e reto juiz. E trará inevitavelmente condenação e destruição para todo sempre daqueles que não acreditam nessas palavras e que continuam andando na contramão dele. Todavia, nesse grande dia e precioso dia, também será um dia glorioso de salvação para tantos quantos acreditaram e acreditam nessas palavras de Jesus, sendo-lhes fiéis a estas palavras. E isso me leva, queridos irmãos, caros ouvintes, ao último ponto dessa mensagem nessa noite. É que a sua vinda trará segurança eterna para os crentes em Jesus. Vejam vocês agora nos versos de número 4 e 5 dessa epístola aos Tessalonicenses. Ele diz aí nos versos 4 e 5: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que o dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Interessante a gente perceber aqui essas palavras do apóstolo Paulo. Não estais em trevas, para que esse dia vos apanhe de surpresa, repentinamente. Ele está referindo-se aqui aos crentes em Jesus, cujos quais não há mais condenação sobre eles. Interessante a gente perceber que para os cristãos de Tessalônica, algumas verdades, elas são preciosas nessas palavras. A primeira delas é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: vocês não estão mais em trevas. Segundo, vocês não estão mais desavisados do dia da vinda do Senhor. Ao contrário, vocês sabem que isso acontecerá. Terceiro, é importante a gente perceber que é como se ele dissesse: vocês já são filhos da luz, filhos do dia. Vocês já são salvos, novas criaturas. Mas isso não os isentava, conforme ele disse no verso de número 6, olhem aí, de estarem atentos, estarem vigilantes, estarem e de serem sóbrios. Verso 6 ele diz: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A figura aqui é de um sentinela, que está pronto, que está vigilante, que está atento para qualquer hora, a qualquer momento, ele confrontar as trevas, o inimigo, como um bom soldado, como um bom guardião do Senhor. Ao contrário disso, aos descrentes de Tessalônica em particular, Paulo está dizendo para eles assim: que estes estão
em trevas sem Cristo, que eles serão pegos de surpresa por ocasião da vinda de Jesus repentinamente, num abrir e fechar de olhos, eles encontrarão com o juízo de Deus. Terceiro, que eles são filhos das trevas, que eles são filhos da noite, que eles são filhos do pecado, porque voluntariamente, conscientemente, eles não seguem a luz, sendo luzeiros no mundo, mas amam as trevas, porque são das trevas, andam na noite, porque são filhos da noite. Diz o verso 3, que então de modo nenhum eles escaparão desse dia de juízo da parte do Senhor. Portanto, queridos e amados irmãos, são verdades as palavras, ou verdadeiras as palavras de Jesus em Mateus capítulo de número 10, verso 32 e 33, quando ele diz para os homens que todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. No verso 33 ele diz, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Vejam vocês que é um dia de condenação, um dia de juízo, um dia de destruição e de ruína eterna para uns, mas de consolo, de salvação, de restauração, de glória para tantos outros. Por isso eu preciso concluir nessa noite, fazendo algumas aplicações para os nossos corações nessa oportunidade. Primeiro é preciso que nós entendamos que a segurança cristã em Jesus Cristo, no seu Espírito Santo, como filhos da luz, como filhos salvos, como filhos amados, resgatados, escolhidos, justificados por Cristo Jesus, não isenta-nos da necessidade da perseverança, da sobriedade, de estarmos vigilantes, estarmos preparados, de vivermos como filhos da luz e não filhos das trevas, porque a qualquer momento Ele virá, certamente. É preciso que nós entendamos que muito em breve a igreja de Jesus será reunida para estar com Ele eternamente pelos séculos dos séculos e desfrutar das suas benécias que Ele um dia já preparou para a sua noiva, para a sua igreja gloriosa, onde essa estará reunida com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Criador e Sustentador de todas as coisas. Então, quando Ele de fato e de verdade vier, em favor dos seus filhos, se cumprirá a sua palavra em Apocalipse 21, verso 4 e 5. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Ah, como será glorioso e precioso esse dia, em que nós estaremos definitivamente e eternamente na presença do Deus Pai Todo-Poderoso, na presença do leão da tribo de Judá. Quando de fato Ele vier repentinamente, se cumprirá também a palavra dele contra os ímpios, conforme Apocalipse capítulo 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ah, como será triste esse dia para tantos quantos andam na contramão do Senhor. Assim, pois, queridos e amados ouvintes, queridos e amados irmãos, ditas estas palavras da parte do Senhor, exorto-os para que amemos ardentemente, constantemente a vinda gloriosa do Senhor, porque Ele virá. Exorto-os para que esperemos com vigilância
porque Ele não tarda, Ele sem demora voltará com poder e glória e majestade. Oremos constantemente, fervorosamente, ansiosamente para com esse dia. Ora Maranata, vem, ora vem Senhor Jesus. Nesses dias de incredulidade, de apostasia, de distanciamento, de indiferença dos homens para com o Senhor, nesses dias onde os falsos profetas e mestres têm se levantado e têm anunciado que Ele não virá, e isso testificado no mundo afora, que possamos, com muita alegria, atentar com plena e total e absoluta convicção nessas palavras do Senhor Jesus, aguardando ansiosamente a sua maravilhosa e gloriosa vinda. Você está preparado para isto? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração e que nós não nos tornemos apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Porque no abrir e fechar de olhos, quando a última trombeta soar, Ele certamente virá. Você está preparado para isso? Você está preparado para esse encontro com Ele? Ó Deus querido, nós queremos te agradecer por essa maravilhosa oportunidade, por esse preciosíssimo e valiosíssimo tempo que o Senhor nos dá, de anunciarmos aqui a Tua palavra, com sinceridade e fidelidade, com temor e tremor, porque como o Senhor não mente, a Tua palavra é verdadeira e digna de toda aceitação, nós bem sabemos que isto acontecerá. Assim como aconteceu com o anúncio do dilúvio, quando muitos não acreditaram e repentinamente foram surpreendidos, ó Deus, com as águas do dilúvio. Assim como tantos outros em Sodoma e Gomorra, quando mesmo os avisados decidiram permanecer nos seus pecados, em suas imoralidades, na desobediência ao Senhor, quando repentinamente caiu do céu fogo e enxofre e os destruiu todos. Assim também, ó Deus, como um ladrão que não avisa, quando arrombará a casa de alguém, assim repentinamente o Senhor virá. Por isso, ó Deus, que estes que nos ouvem nessa noite estejam atentos e preparados para esse grande momento em que os céus ouvirão e verão, e todos de igual forma, ó Deus, o dia glorioso da sua vinda. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem. Esse é o anelo, esse é o anseio da nossa alma. Assim, pois, nos dê condições para que permaneçamos assim, vigilantes, como sentinelas do Senhor, mas cheios de esperança e de confiança, de que apesar dos dias maus, somos no Senhor muito mais que vencedores. Bendito é o teu nome para todo sempre. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor repousam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.